Olá, boa noite. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas divulgou hoje um novo balanço sobre o número de homicídios na capital. A estatística referente ao mês de fevereiro apresentou 12 assassinatos a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Se comparar o mês de fevereiro deste ano com fevereiro de 2015, a queda no número de homicídios em Manaus chegou a 15%. No mesmo período do ano passado, houveram 78 homicídios. Agora, em fevereiro, nós concluímos o mês com 66 homicídios. São 12 homicídios a menos em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado hoje pela cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O motivo que levou a esta redução no número de assassinatos, as autoridades dizem que foi em razão do reforço no policiamento. Colocamos o grosso do nosso policiamento, ou seja, a sobrecarga de policiamento, não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil, nas áreas mais pesadas, nas áreas consideradas vermelhas, nas áreas consideradas positivas para os homicídios. Apesar da redução, a taxa de homicídios em Manaus ainda é considerada alta pelas autoridades policiais. Por outro lado, o número de apreensões só na Delegacia de Homicídios e Sequestros aumentou 40% desde o início do ano. Quando essas estatísticas são divulgadas, é possível perceber que as características destes assassinatos, a cada divulgação, continuam as mesmas. No mês passado, por exemplo, mais de 60% dos homicídios registrados em Manaus tiveram como motivação envolvimento com o narcotráfico. E ainda há um outro detalhe divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. A Zona Norte ultrapassou em 3% a Zona Leste em números de homicídios no mês de fevereiro. Durante a coletiva de hoje, o delegado Ivo Martins lembrou de 2 casos que ganharam destaque e ainda não foram solucionados. Um deles é o sequestro do técnico em refrigeração Marinaldo Franco Filho, de 42 anos, que está desaparecido desde janeiro. Segundo ele, além dos policiais militares que foram presos por envolvimento no sequestro, outras pessoas estão na mira da polícia. Foram 23 prisões em janeiro, foram 16 prisões em fevereiro e hoje, no dia 2 de março, nós temos 3 prisões de homicídios. Então, a gente continua o trabalho, a preocupação é reforçar a Delegacia de Homicídios para que possamos aumentar a qualidade e a quantidade das investigações e assim esperamos fazer. Nós temos mais 3 suspeitos envolvidos, né, que a gente está reforçando a suspeição contra eles para ver se efetivamente encontra o Marivaldo vivo ou morto. Né? São policiais? Não, esses outros 3 não, mas um deles, inclusive, é membro da família. Já o segundo caso, que segue sem respostas, é o assassinato do prefeito de Maraã, Cícero Lopes, morto com um tiro nas costas na frente da casa dele no último domingo. Nesta terça-feira, a arma que teria sido utilizada no crime, uma espingarda calibre 20, foi encontrada a poucos metros da casa da vítima. Nós acreditamos que há uma boa possibilidade naquela espingarda calibre 20 que foi encontrada abandonada na mata ser a arma do crime. Há um perito acompanhando as investigações e nós só vamos deixar o município de Maraã com esse crime esclarecido. O município de Maraã, distante a 634 quilômetros ao noroeste de Manaus, recebeu desde o início desta semana reforço policial para garantir a ordem na cidade. Uma adolescente de 14 anos foi vítima de estupro na última segunda-feira na capital. O suspeito é um homem que ela conheceu pelo Facebook. Após o abuso, a menor precisou passar por procedimentos cirúrgicos. Foi pelo Facebook que a garota de 14 anos conheceu o criminoso. Ele chegou a pedir dela o número de telefone e foi aí que os dois marcaram um encontro. Quando ela chegou no local marcado, ela viu um carro. E só que ela desistiu de entrar no carro. E segundo a vítima, ele saiu do carro, a pegou à força, colocou dentro do carro. Segundo informações da polícia, foi nas proximidades desta rua, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, que o homem parou o carro e abusou da adolescente na tarde da última segunda-feira. Depois de estuprar a menor, ele a deixou nessa rua, no bairro Amazonino Mendes. Inclusive, em decorrência desse ato e da violência desse ato, a vítima teve que ser submetida a uma cirurgia na região íntima. Foi levada para o Hospital Moura Tapajós e recebeu alta na data de ontem. O celular da garota vai ser analisado pela perícia nos próximos dias até que o criminoso seja encontrado. Ele chegou a ameaçar a adolescente caso ela denunciasse o fato à polícia. Por enquanto, a delegada responsável pelo caso não vai dar mais detalhes sobre o andamento das investigações para não atrapalhar a identificação do estuprador.
O caso desta garota de 14 anos deixa em alerta pais e responsáveis. Cada vez mais cedo, crianças e adolescentes estão tendo acesso a aparelhos telefônicos recheados de redes sociais. E quem está por trás dessa rede social, dificilmente é possível saber. Se você não deixa o seu filho brincar numa praça, num parque sozinho, então você não pode deixá-lo brincar na internet. A vigilância é a palavra-chave para isso. Segundo uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, 73% dos menores de 10 a 17 anos possuem conta nas redes sociais nos dias de hoje. Depois da forte estiagem que também atingiu a capital, o Rio Negro voltou a subir nas últimas semanas. Mas por conta do fenômeno El Niño, este ano Manaus pode registrar uma das menores cheias da história. Hoje o Rio Negro alcançou a marca de 20 metros e 3 centímetros no processo de enchente. Nesta quarta-feira, segundo o seu Valderino, funcionário que faz as medições diárias, o Negro subiu 9 centímetros. Nos últimos 7 dias, foram 42 centímetros de subida, ainda segundo ele. Isso no período em que as chuvas apareceram depois de uma longa estiagem no estado. Então nós podemos afirmar que ele já está no seu período de enchente e agora é só esperar acontecer a máxima em meados de junho e início de julho. Para o superintendente regional do Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro pode registrar uma de suas menores cheias este ano. A menor da história foi registrada em 1926. De acordo com Marco Antônio Oliveira, o fenômeno El Niño, quando ocorre o aquecimento fora do normal das águas superficiais e subsuperficiais do Oceano Pacífico Equatorial, altera o ritmo das enchentes. A Amazônia é uma área continental, ela, na medida em que ela influencia o clima do mundo, ela também é influenciada por fenômenos climáticos que acontecem na Terra como um todo. Principalmente neste ano agora, que a gente vem sofrendo o fenômeno El Niño, um El Niño bastante intenso, semelhante ao que aconteceu em 1982, 1998 e até El Niños que aconteceram no passado mais remoto. E quando o El Niño acontece com essa intensidade, ele provoca em toda a Amazônia chuvas abaixo da média. É o que tem sido registrado desde 2015 até agora, o início de 2016. E chovendo abaixo da média em toda a Amazônia, o efeito nas cheias também se dará, provocando o quê? Uma cheia também abaixo da média, interrompendo então uma série de 5 anos de cheias grandes que nós sofremos aqui em Manaus. E apesar das chuvas dos últimos dias, o fenômeno El Niño segue dificultando a formação de nuvens na região amazônica. Por isso, segundo os meteorologistas, o Amazonas deve registrar chuvas abaixo do normal entre os meses de março e maio. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Em Benjamin Constant, o tempo fica encoberto, também com possibilidade de chuva, mínima de 26 e máxima de 31 graus. Mesma previsão para o município de Lábrea, onde as temperaturas ficam entre 26 e 31 graus. Em Parintins, o tempo fica encoberto e as temperaturas variam entre 27 e 31 graus.